Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto dos cursos Master Tuts, e nesta aula vamos dar continuidade à configuração do asfalto. Só que dessa vez nós vamos fazer o asfalto molhado, aprendendo uma técnica bem legal para poder criar esse efeito também nas suas renderizações. Então, para a gente poder começar, eu vou voltar aqui no Photoshop e já vou começar a criar a minha textura e vamos aprender aonde nós vamos colocar essas texturas lá no SketchUp, ok? Então vamos duplicar primeiro essa camada digitando Ctrl J para a gente não perder, tá certo, esse objeto, e vamos criar uma nova camada aqui no Photoshop. Nessa nova camada nós vamos escolher a opção pincel para poder pintar aqui algumas partes dessa imagem para poder criar as poças de água. Vamos selecionar aqui a ferramenta pincel. Você pode também clicar na letra B no teclado. Então vamos lá, vamos criar aqui as poças d'água. Você pode clicar com o botão direito do mouse aqui no Photoshop e reduzir o tamanho. Observe que esse objeto que você vai criar aqui, ele não precisa ser tão grande, uma vez que essa textura aqui ela vai ficar muito maior lá no SketchUp. Então faça imagens pequenas, olha. É interessante você fazer ele dos dois lados aqui da imagem, seguindo mais ou menos um tamanho aqui parecido, uma vez que essa textura ela pode ficar unida com a outra, tá certo? Nós não vamos fazer aqui por enquanto uma textura sem emendas, mas também podemos criar esse efeito. Mas aqui eu vou dar mais ou menos a ideia de como é que você pode estar fazendo, olha só. Eu vou estar criando essas poças de água aqui, olha. Só que eu não vou fazer elas tão grandes e não vou também colocar elas muito diferente, né? Aqui, olha, na parte superior eu vou colocando ela bem parecida, tá ok? Nessas opções que você vai estar configurando aqui, olha, entenda que você vai estar criando esse efeito e a textura ela vai ser bem maior lá, então a gente não precisa colocar um tamanho tão grande aqui, ok? Você vai fazer, olha, umas pequenas marcações aqui. Eu também não estou usando mesa digitalizadora, tá? Eu posso usar aqui o mouse, olha, tranquilamente, uma vez que você não está fazendo uma forma muito regular. Quanto menos regular, melhor, ok? Você vai sempre deixar o aspecto bem solto mesmo aqui para poder criar o efeito. Agora já temos a configuração aqui para poder trabalhar. É interessante você entender o seguinte: essa pintura que eu estou fazendo, ela vai ficar muito regular lá no SketchUp. Quando a gente salvar essa imagem dessa forma, quando a gente colocar o efeito, não vai ficar parecendo que ele é água, tá certo? Ela vai ficar realmente muito definida. Para a gente poder corrigir esse efeito aqui, nós vamos adicionar um filtro do Photoshop. Então nós vamos primeiro duplicar essa camada e vamos adicionar o efeito. Olha, eu vou aqui em filtro, desfoque gaussiano. Ok, olha lá o que é que vai acontecer. Dessa forma aqui eu vou deixar essa aresta menos definida, fazendo com que o efeito da água ele fique muito melhor. Vamos clicar em OK. E agora vamos fazer uma outra opção para poder deixar esse efeito ainda mais desfocado. No Photoshop você vai encontrar uma ferramenta chamada ferramenta borrar. Nessa ferramenta você vai poder arrastar um pouco, olha só, os efeitos, criando aqui formas mais aleatórias. Olha só que legal. Então você vai passando essa opção, olha, sobre a camada que você criou aqui, olha, com o desfoque, e nós vamos criando esse efeito, olha. Eu vou reduzir mais um pouco aqui o pincel, vou clicar aqui com o botão direito e reduzir mais um pouco, olha, para poder ficar com um efeito ainda melhor, tá bom? Olha lá. Você vai clicando, ele vai arrastando aqui e deixando ele mais e mais borrado, né? Isso é bem interessante para você poder deixar o efeito da poça d'água bem mais realista, ó. Então vou desfocando ele aqui aos poucos. Ok. Vamos usar esse mesmo efeito na outra camada também, olha, para poder deixar ele ainda mais solto, tá? Olha só que legal. Nós vamos tirando esse efeito da borda aqui, olha, deixando ele muito mais suavizado. Então olha só que legal. Prontinho, olha, a gente fez aqui essas configurações. Já tenho também esse desfoque para poder criar o efeito da transição. O que nós vamos fazer agora é selecionar a camada 1 e preencher ela com a cor preto, tá certo? Você vai segurar Ctrl Backspace para poder preencher toda essa área. Olha só, esse aqui é o resultado do nosso mapeamento. Você pode estar fazendo diversas configurações e você pode estar variando também essa tonalidade. Olha, se você vir aqui na opção opacidade, você pode estar diminuindo essa opacidade, olha, e criando mais efeitos aqui, olha.
sobre a textura, ok? Então aí você vai poder fazer diversos testes. Eu vou deixar essa textura dessa forma e vou salvar aqui no meu arquivo. Então vou clicar aqui em arquivo, salvar como, vou escolher o formato JPEG e vou colocar aqui, olha, mapeamento água, ok? Colocar aqui mapeamento água e vou salvar e depois ok. Ok, nós já temos o nosso piso aqui, tá certo? Configurado, que configuramos na outra aula. Agora nós vamos adicionar essa propriedade para poder criar o efeito do asfalto molhado. Uma coisa que a gente tem diferente do V-Ray do Max é a opção de mapeamento da textura. Você não consegue ver o mapeamento diretamente dentro do SketchUp se você usar apenas os canais de mapeamento do reflexo ou do bump, por exemplo. Mas a gente tem aqui uma opção para poder fazer esse efeito que funciona da mesma maneira. Nós vamos selecionar aqui, olha, o nosso material e ao invés de colocar diretamente a textura aqui na opção reflexo, nós vamos colocar ela primeiro aqui no canal Diffuse. Dessa forma nós vamos mapear a textura no projeto. Olha só que legal. Ok, você vai verificar aqui, olha, na imagem que a textura ela já está, olha, mapeada da forma correta. Por isso mesmo a gente manteve esse canal Diffuse aqui, olha. Porque o que acontece? Quando a gente selecionou a opção A-Color, essa opção Diffuse ela só vai aparecer aqui no SketchUp, mas na renderização ele vai fazer o material V-Ray BRDF. Isso aqui é um truque bem legal do V-Ray do SketchUp para que a gente consiga mapear a textura no projeto e visualizar o material completo através dessa opção de transparência. Você pode até dizer, mas aí nesse caso a textura vai ficar aparecendo assim no meu projeto 3D, né? O que é que eu vou fazer quando eu for apresentar o meu projeto no SketchUp? Isso é muito simples de resolver. Eu sempre indico aos meus alunos que você nunca vai usar o projeto original do SketchUp para fazer a apresentação do SketchUp e a apresentação do V-Ray ao mesmo tempo. Você deve salvar o seu arquivo como para que você mantenha o arquivo para renderizar, aonde você vai ter efeitos como esse aqui, por exemplo, olha, como tem efeitos aqui também da grama que a gente visualiza, olha. Isso aqui não vai ficar legal quando você apresentar apenas em SketchUp. Então você pode estar fazendo essas configurações em outro arquivo e mantendo o arquivo original do SketchUp para poder mostrar como um arquivo 3D mesmo, tá ok? Então vou conseguir ver minha textura aqui, olha, mapeada corretamente e vou poder definir as outras propriedades. Vamos voltar lá no editor de materiais do V-Ray, vamos adicionar aqui no reflexo a mesma textura que acabamos de criar. Vou selecionar aqui através da opção Bitmap. Vou colocar também este mapeamento, ok. Olha lá, ele já vai aparecer aqui, olha. Como o piso molhado ele vai ser diferente, nós vamos aumentar aqui, olha, a opção Glossiness, né? Vamos colocar ele aqui com um valor de 0,9, ok? Então, olha, vamos aumentar o Glossiness para poder ter mais brilho aqui no piso, olha só que legal. Agora vamos até aqui a opção Bump e vamos reduzir aqui o tamanho dele para 0,05, tá? Vamos deixar ele com um tamanho menor, uma vez que a gente vai visualizar esse piso aqui com reflexo. E a gente quer que o reflexo fique mais nítido, né? Então vamos retirar um pouco mais esse bump. Ok, então agora vamos visualizar a nossa cena e renderizar para ver o resultado. Ok, após terminar o render aqui, olha o resultado que a gente conseguiu. As poças de água ficaram bem legais aqui, olha. Você percebe que ela fica mais suavizada nas bordas, olha, é um efeito muito legal. Nós podemos visualizar através de outro ângulo para poder ver melhor o efeito. Mas também nós precisamos colocar agora reflexo aqui no piso, olha. Você vai perceber que o piso de forma geral ele perdeu o reflexo, uma vez que a gente está usando um mapeamento para controlar essas áreas reflexivas. O que precisamos fazer aqui simplesmente é adicionar uma nova camada de reflexo. Então vamos adicionar aqui uma nova camada de reflexo para poder criar esse efeito, tá bom? Então vamos clicar aqui com o botão direito, criar layer, reflexo. E nessa opção do reflexo eu vou retirar a opção Fresnel. Eu não vou querer esse Fresnel aqui. Eu vou tirar o Fresnel, você vai ver que ele vai ficar totalmente reflexivo. Nós vamos até a opção da cor do reflexo para poder controlar essa propriedade. Você vai colocar aqui o valor 10 para deixar ele menos reflexivo. Vou clicar aqui em OK, olha. E o que a gente quer criar nesse efeito é deixar todo o asfalto reflexivo, como se realmente tivesse acabado de chover. E aí você vai ter essas poças de água mostrando a área onde a água ficou acumulada, né? Essa é a ideia. Aqui na opção do Glossiness vamos reduzir também o valor para 0,9. Eu vou posicionar aqui a minha câmera olhando um pouco mais para baixo para poder conseguir visualizar
qual vai ser o resultado aqui dessa textura, ok? Então vou usar aqui a ferramenta orbitar, vou inclinar ele um pouco aqui, olha, e vamos focar nessa área, ok? E agora vamos clicar em render. Ok, pessoal, então é isso aí. Olha, agora você já tem mais um efeito para você poder utilizar nos seus projetos. Você pode estar mesclando com outras texturas aqui, criando poças maiores também, utilizando lá na opção do Photoshop. Você vai trabalhar sempre em conjunto aí para você poder criar diversos efeitos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de se inscrever no nosso canal para poder estar recebendo sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também curta a nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigado, um forte abraço e valeu!